Ouça atentamente a palavra de Deus. Carta aos Gálatas, capítulo 6, versículo 9, que diz assim: Não nos cansemos de fazer o bem, pois se não desanimarmos, chegará o tempo certo em que faremos a colheita. Eu vou ler de novo. Não nos cansemos de fazer o bem, pois se não desanimarmos, chegará o tempo certo em que faremos a colheita. São palavras do Senhor, digam graças a Deus. Meu irmão e minha irmã, nós precisamos fazer o bem em todo tempo e lugar, sem olhar até mesmo para quem. É um dos dons que o Espírito Santo dá a nós, o dom da bondade ou amabilidade. O que é isto? É nós amarmos até mesmo aqueles que não nos amem de volta, ou aqueles que não mereçam. Até mesmo pessoas que, usadas pelo diabo para tentar nos atingir, para tentar nos perseguir, fazer o mal, nos trair, nos apunhalar, nos roubar, querer nos enganar. Nós temos que fazer o bem em todo tempo e lugar. Padre, por quê? Porque é isto que volta para nós, e em dobro, porque Deus nos dá em dobro. Então, meu irmão e minha irmã, para o mundo é bobagem, é besteira, nós seremos quadrados, a pessoa não merece o que a gente vai fazer por ela. Não importa o que as pessoas do mundo pensem ou falem a respeito disso. O que importa é o que Deus pensa a respeito disso, através de você obedecer a palavra dele e não se cansar de fazer o bem. Tem pessoas que fazem o bem, ou que ela permanece em comunhão com Jesus, enquanto tudo está bem na vida. Quando tudo está bem, ela está em comunhão com Jesus, ela obedece a Jesus. Mas quando passa por problemas, ela deixa de fazer o bem, ela se esquece de praticar este ensinamento de Jesus. Às vezes a pessoa, ela espera em Deus uma graça, um milagre, e aos olhos dela, parece que Deus está demorando, parece que Deus se esqueceu dela, parece que Deus não gosta dela, que não ouve a oração dela, que está castigando, punindo ela. Não. Nós temos que confiar e esperar em Deus em todo tempo. Ele não falha, na hora certa, no momento certo e do jeito dele. Ele vai estender a sua poderosa mão e vai operar o milagre. Eu sei que eu estou falando aqui para muita gente que até agora estava pensando assim. Padre, eu estava pensando assim. Nossa, eu preciso tanto desta graça, deste milagre. A minha família precisa tanto deste milagre. Padre, eu estava pensando assim, que Deus se esqueceu de mim, que Deus está demorando. Tem um ditado até popular, mentiroso. Deus tarda, mas não falha. Muitos de nós já falamos esse ditado. Outros ainda continuam falando porque não sabem disso. É um ditado mentiroso. Nunca mais fale. Padre, por quê? Porque Deus não tarda. Você já viu Deus chegar atrasado? Ele nunca vai chegar. Ele é Deus. Ele é santo, ele é perfeito. Nunca ele vai chegar atrasado. Deus não tarda e nem muito menos ele falha. Ele faz na hora certa, do jeito certo, da maneira dele, porque ele sabe o que é melhor para nós.
Ele nunca falhou e nunca vai falhar. Ele vai atender o seu pedido. Continue firme, como a palavra dele disse. Se não desanimarmos, por que muita gente não alcança o milagre? Porque ela desanima, porque ela para, de caminhar com Jesus, porque ela para no meio do caminho, ou perto, ela já estava muito perto de receber o milagre, só que ela desanimou, ela parou de caminhar com Jesus, e por isso ela não recebeu o milagre. Por isso que Jesus está dizendo: pois se não desanimarmos, chegará o tempo certo em que faremos a colheita. Então, meu irmão e minha irmã, não pense que Jesus não te ama, não pense que Jesus se esqueceu de você. Pelo contrário, Ele te ama. E continue confiando e o buscando, porque Ele não vai falhar. Ele vai operar um grande milagre. Quanto maior a luta, maior é o milagre. Jesus, Ele transforma as nossas lutas em vitórias. E se a sua luta está sendo grande, a luta da sua família está sendo grande, pode esperar, porque o milagre também será muito grande. Não desanime não. Continua olhando para Jesus, sendo fiel a Ele, praticando a palavra dEle, fazendo o bem, continue. Porque a sua recompensa, a sua colheita, ela vai chegar. Muitas pessoas são enganadas, roubadas, passadas para trás, porque a pessoa, ela acha que Deus está demorando para atender o pedido dela. Então, se ela ouve ou vê alguma coisa na internet, ou no rádio, ou na televisão, olha, se você fizer isso, Deus vai operar um milagre, e é no meu tempo, é só fazer isso, que Deus vai operar o milagre na sua vida, e ela, por estar precisando de um milagre, ela acha que o milagre vai ser no tempo dela, ou da pessoa que está falando para ela, e não, o tempo sempre será de Deus, não nosso. É por isso que muita gente pergunta para o padre: padre, quando Deus vai operar o milagre que eu preciso? Eu não sei, eu não tenho esta resposta, porque o tempo será no tempo de Deus. Agora, o que eu posso falar para você, com toda a autoridade que a palavra de Deus me concede, é que Ele vai fazer na hora dEle, do jeito dEle, na maneira dEle, se você não desanimar e continuar buscando a Deus. Ele vai fazer o milagre e o melhor, porque Deus tem o melhor. Às vezes, a gente pensa que o melhor é do nosso jeito, no nosso tempo, e não é assim. Nós somos falhos, perfeitos, só Jesus, só Deus. É por isso que é no tempo dEle e não no nosso. Então, muitas pessoas, elas acabam, sendo passadas para trás, porque ela quer buscar um atalho. Ela acha que Deus está demorando, que Deus não vai escutar a oração dela, que existe um caminho, um atalho mais rápido para o milagre. Não existe nada disso, não. O único caminho é a gente ouvir a palavra de Deus e praticar, e continuar buscando a Ele. Esse é o único caminho. Não tem atalho não, viu? A pessoa achar que Deus está servindo bênção em delivery, que é só ela ligar, olha, manda aqui na minha casa a cura, o emprego, se tiver que pagar, que fazer, dar alguma coisa em troca, eu quero do mesmo jeito. Pode esquecer, viu? Isso não existe. Deus, Ele não vende a sua bênção, Ele não está servindo a bênção, milagres em delivery. O que existe é fé. A pessoa não desanimar, como a palavra dele está dizendo, a pessoa o buscá-lo de todo o coração e esperar nele. Esta pessoa nunca será decepcionada. É por isso que a gente vê tanta gente recebendo milagres de Jesus. Então, meu irmão e minha irmã, não se canse de fazer o bem e não desanime. Espere no Senhor Jesus, porque Ele te ama
Ele é poderoso e Ele vai te abençoar. Digam amém.